Aleluia. Muito bom estar com vocês nesse culto de adoração ao nome do Senhor. Cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz. Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Queria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua presença, por esse culto, por esses irmãos. Queremos aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Por isso que nós te pedimos agora nessa noite, fale ao nosso coração, ou continue falando ao nosso coração, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor através da palavra. Somos gratos ao Senhor. Reconhecemos que estamos aqui por causa de Ti e queremos beber da fonte que é o Senhor. Por isso, não nos deixe fora de receber a Tua palavra, o Teu maná. Nós acreditamos e confiamos na Tua palavra que é rica e eficaz. Por isso, a nossa oração é direcionada ao Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios de número 9, versículo 8. Queria meditar com você num texto que me chamou a atenção e compartilhar com vocês esse texto também. Provérbios. Deixar salvo aqui porque meu PC está descarregando. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Todos encontraram? Pode ler assentado mesmo. Fique à vontade, como você se sentir melhor. O texto diz o seguinte: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Fala assim comigo: não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Perfeito. Esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações de alguém que entende do que está falando. Salomão, um homem que recebeu de Deus uma sabedoria diferente, recebeu uma visão de Deus diferente. Foi criado por Davi, e só pelo fato de ser criado por Davi, o seu pai, já era motivo de saber que esse homem tinha uma visão ampla, porque ele era filho de um rei, o rei de Israel. Salomão recebe uma direção de seu pai dizendo o seguinte: olha, se um dia Deus aparecer para você e ele te der a oportunidade rica de você escolher alguma coisa, não escolha mulheres, não escolha ouro, não escolha nada que seja corrompível. Escolha aquilo que eu vou dizer para você que é sabedoria. Se você tem sabedoria, você tem ouro, você tem prata, você tem direção, você tem guerras ganhadas. E assim acontece com Salomão. Um dia o Senhor aparece para ele e ele resolve pedir o que era mais importante: sabedoria. E assim foi concedido para ele. E o Senhor ficou tão satisfeito com o pedido dele, que retribui ele com outras coisas, como ouro, riqueza, mulheres. Teve 700 mulheres e 300 concubinas. Teve o mais badalado ouro da época. Teve a moeda mercantil que girava, teve o cedro, teve a madeira. Salomão foi rico em tudo, mas ele pediu a Deus aquilo que era mais importante: sabedoria. Ele, escrevendo do Provérbios, que significa orientações ou pequenas porções de orientações, ele reserva no versículo 9, no capítulo 9, versículo 8, dizendo um ponto muito importante da sua trajetória. Entenda uma coisa: a revelação é do Espírito Santo, amém ou não amém? A palavra é do Espírito Santo. Mas a ação de escrita, a ação de experiência, ela é humana. Foi ele que escreveu. Por isso que você tem no texto de Mateus, Marcos, Lucas, visões, palavras de um mesmo texto, porém com uma visão diferente, uma linguagem diferente. O objetivo sempre vai ser o mesmo, da escrita. Mas a visão dos caras são diferentes. Lucas é doutor, então a visão dele é diferente.
Quando ele escreve Atos, você vê que a visão dele é diferente. Então, a mesma coisa é Salomão escrevendo Provérbios. Inclusive, o próprio Salomão em Provérbios, Eclesiastes, ele varia porque a questão de idade muda, logo o seu comportamento também muda. Fala assim comigo, quando eu envelheço, as coisas mudam. Inclusive meu corpo, a minha mente, a minha visão. Você não escolhe isso. É automático mudar. Ou para bom ou para ruim, mas muda alguma coisa. E ele resolve escrever o seguinte: olha, não chame a atenção, em outras palavras seria isso. Não chame a atenção do escarnecedor. Não chame a atenção daquele que escarnece, aquele que é de coração duro, de serviço dura. Para que ele não passe a te odiar. Mãe, o Vinicius está atrapalhando. Não repreenda aquele que escarnece. Porque quando você chamar a atenção dele, ele vai te odiar a partir daquele momento. E ele usa a mesma fala sobre a questão de não repreender para o sábio. A mesma palavra que usa para o escarnecedor é usada para o sábio. Só que há uma diferença. Um fica emburrecido, bravio, e o outro, ele passa a amar a correção. Certa vez, filosofia conta, e eu gosto de filosofia, deu para vocês perceberem, eu sempre falo alguma coisa de filosofia. Conta que uma vez um mestre estava treinando os seus discípulos. E o mestre estava explicando a matéria sobre a felicidade, mostrando a importância, qual que era o segredo para alcançar a felicidade. E o mestre chegou à conclusão que para você alcançar a felicidade, você nunca deve discutir com um idiota. O argumento dele foi muito forte. Ele falou, com base nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que para você encontrar a felicidade, você nunca pode discutir com os idiotas. Diz que tinha uma turma de alunos sentados, ouvindo aquele mestre lecionar aquela lição sobre a felicidade. E um dos alunos disse, na frente de todo mundo, para tentar envergonhar o mestre: eu não concordo. O senhor está errado. O mestre parado, os alunos esperando a reação do mestre, mediante aquela situação de desafio, de ser desafiado. O mestre resolve dizer o seguinte: você tem razão. O segredo para você encontrar a felicidade é nunca discutir com idiotas. Então, você tem razão. O mestre se absteve de dar continuidade. O retrato disso é que o mestre estava dizendo para aquele camarada que a opinião dele, o que do Artsenes, não alterava nada. Que o segredo na vida para encontrar a felicidade era nunca discutir. E o cara questionando, dizendo, eu não concordo. Ele falou, você está certinho. Ou em outras palavras, você é o idiota que eu estou mencionando aqui na história. Provérbios de Salomão fala sobre a questão do escarnecedor. Daquele que é emburrecido, daquele que não busca o conhecimento. E toda vez que você o repreende, ele vai ficar com a cerviz dura. Ele vai tomar a birra da sua cara, ele vai ficar contrariado com você, ele vai te rejeitar, ele vai te ignorar. Geralmente os filhos que fazem isso são os filhos que mais quebram a cara. Ou estão algemados, ou estão debaixo da terra em 7 palmos, ou estão próximos a sofrer algum tipo de dor no físico, no espiritual, no emocional. Porque não entende a ideia da repreensão. Porque entende que quando é repreendido, é como se estivesse maltratando ele. Mas a Bíblia diz que o bom pai, ele faz o que com o filho? O que? Ele corrige. E tem um texto que fala que fustiga o filho com vara. Dizendo o quê? Que a repreensão, a correção é importante. Entenda uma coisa, irmãos. Nem sempre Deus vai te corrigir só com palavras bonitas. Nem sempre Deus vai te corrigir a sua trajetória passando a mão na sua cabeça. Em alguns momentos, Ele vai te fustigar com vara. Em alguns momentos, Ele vai te tratar como um filho que precisa de um colo. Mas em outros momentos, Ele vai ser duro com você. De que forma, pastor? Deixando situações acontecer com você. Me prova na Bíblia, povo de Israel. O povo de Israel se endureceu por muito tempo. E o que Deus fez? Deixou os inimigos prevalecer. Quando os inimigos iam destruir tudo, Deus ia com a poderosa mão dele, levantava um juiz, levantava alguém para poder então restabelecer a organização de Israel. Esse texto de Provérbio fala sobre a questão daquele que escarnece, que é duro do coração. Ou seja,
Em outras versões, eu acho que na RA, a palavra escarnecedor seria o mesmo que tolo. E ele fala sobre a questão que essa pessoa passa a odiar quando é corrigida. Quem aqui já lidou com alguém que não aceita correção? Levanta a mão para me ver. O tanto que é difícil. O camarada ou a moça faz um negócio errado, você tenta ajudar, poupando essa pessoa de sofrer, mas mesmo assim, ele não aceita. Ele rejeita. E geralmente nós sabemos que irá quebrar a cara, mas mesmo assim, a pessoa insiste ou persiste em continuar tendo a cerviz dura. E o resultado sempre é morte, perda, depressão. O cara e a mulher acabam tendo um resultado ruim por causa disso. Outro texto que fala sobre isso é Provérbios capítulo 15, versículo 12. Provérbios 15, 12. Diz que o escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Agora em Provérbios 15, 12, Salomão vai dizer o seguinte: aquele que é de dura cerviz, aquele que não aceita a repreensão, aquele que acha que sabe de tudo, dificilmente ele se escalará para chegar à sabedoria. Todo sábio é alguém que se submeteu em algum momento da sua trajetória a ser um aprendiz de alguém. Todo mundo que tornou alguém sábio teve que sentar e ser discipulado, ser orientado por alguém, sendo essa pessoa, na sua concepção, boazinha ou não. Isso não importa. Detalhe interessante a ser aberto aqui como um parênteses. Nós queremos receber uma lapidação de uma forma amigável. Nós queremos receber uma transformação de uma forma amigável. Só que é exigir demais. Quando eu exijo que a transformação em mim seja lapidada de uma forma amigável, eu não estou disposto a receber de fato a transformação, porque quem está transformando não está preocupado em como você vai sentir, ele está preocupado em te lapidar. Deu para entender? Sim ou não? Amém ou não amém, irmãos? Jesus não preocupa se vai te incomodar a lapidação em você. Ele preocupa em te lapidar. Para alguns é mais fácil, para outros nem tanto. Mas o que serve para o que é fácil e o que serve que é para o difícil é igual. Não tem como servir a dois senhores. Ou há de agradar um ou aborrecer o outro. Pronto. Se eu tenho dificuldade ou não tenho dificuldade, não cabe Deus entrar nisso. É uma questão particular minha, entendeu, Gonçalo? O recado é claro. Não tem como eu servir uma coisa ou outra. É exclusividade. Agora, tem algumas pessoas que vão ter dificuldade de desmamar desse negócio. Outros não. Mas a regra aplica a todo mundo. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. E nem se chegará ao nível do sábio. Por que ele não chega ao nível do sábio? Porque ele não aprendeu a ser repreendido. Ele não aprendeu a ser questionado e a baixar a cabeça. Ele não aprendeu a ouvir mesmo que aquilo o incomode. Moço, eu já fui repreendido pelo meu pai. Acho que boa parte das coisas que eu sempre tive na vida foi repreensão e pouca aceitação. Às vezes o irmão da igreja que me chamava atenção e eu tinha razão. E eu tinha que ficar calado. Porque eu era o filho do pastor e o pai falava: Ravani, mais velho que você. Mas pai, ele me chamou a atenção sem ter nenhum justificativo. Não, mas você tem que ficar calado. E eu tinha que engolir o sapo caladinho. Para não perder o irmão, para não perder a família do irmão. Mas eu fui entendendo essas coisas. Eu fui amadurecendo. Eu fui compreendendo que nem sempre aquilo que eu quero receber vai vir da proporção que eu acho que tem que ser. É a mesma coisa de você estar doente e você chega no hospital e exige que a medicação que te dê seja de comprimido. Não, você não pode exigir. Se o médico chegar lá e falar com você, vai ser na agulha e vai ser bezetacil, que doa. Você vai ter que suportar. Porque você não está na condição de achar o que tem que ser feito. Quem está me entendendo? Você está na condição de necessitado. Aí quando as coisas se invertem, aí é diferente. Mas o médico ali, ele está qualificado para dizer para você: olha, não vai ser comprimidinho não, balinha não. Vai ser na veia e vai doer.
Pois é. Só que o escarnecedor, ele não aceita isso. Ele não aceita ser corrigido. Geralmente é o funcionário que não para em lugar nenhum. Geralmente é o crente que não aceita submissão de ninguém, de nenhum tipo de liderança. Geralmente é o filho que sempre quebra a cara. É o escarnecedor. No final, ou ele fica sozinho, ou ele só carrega cicatrizes no seu corpo, na sua alma ou no seu espírito. Provérbios 19, 25 diz o seguinte: fere o escarnecedor, e o simples aprenderá a prudência. Repreende o que é sábio, e ele aprenderá o conhecimento. Nesse texto aqui, Salomão está dizendo o seguinte: todo aquele que é de serviço dura, todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é escarnecedor, em outras palavras, é emburrecido, ele vai servir como chicote de açoitamento, para que os outros possam testemunhar o sofrimento, para que os outros possam não querer o mesmo resultado. Traduzindo, ele vai ser o famoso bode expiatório. Ele sempre sofrerá, ele sempre dará ruim na vida, para que aquele que é simples possa perceber e falar: não vou trilhar esse caminho, e o sábio dificilmente trilhará esse caminho e falará: vou para outro caminho. Vou explicar para você uma coisa em relação a isso aqui. Você já viu numa empresa que geralmente no final do ano a empresa faz um balanço e às vezes nem precisa mandar ninguém embora, mas ela fala o seguinte: vou fazer um balanço e algumas demissões irão acontecer. E aí, naquele recinto onde tem pessoas ali, 10 ou 15 pessoas, funcionários, geralmente você já fica percebendo ou apercebido de quem vai ser mandado embora. Geralmente sempre foi o mais questionador, ou geralmente o que chega mais tarde. Por que a empresa faz isso? Porque ela quer colocar uma ordem, um temor no coração dos funcionários, para que haja uma organização. Então, ela vai pegar quem? O bode expiatório, para servir de lição para todo mundo que está debaixo daquela direção. Pois é, o escarnecedor, ele é ferido. Aí o simples, ele vai aprender com o sofrimento do escarnecedor. Já o sábio, ele aprende sem nenhum tipo de sofrimento, apenas observando. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte: não deis aos cães aquilo que é santo, nem deiteis, ou não deis também aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os despedacem. Coloca para mim nessa versão aí. Volta no começo, por favor. Volta aí, Flávio, por gentileza. Mais um. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se. Perfeito. Esse texto é como se fosse uma complementação daquilo que Salomão está dizendo. É dizendo o seguinte: não dê o que é rico para quem é ignorante, porque de proveito algum servirá. Não gaste a sua santa energia tentando provar o que quer ser ignorante, porque de proveito algum o seu esforço vai servir para ele. Porque ignorante ou ignorância é uma decisão. Estar ignorante é um estado em que a pessoa decide estar. Como assim? Quando você é mais novo, você é pequeno, os seus pais te levam para onde? De forma natural, sem você escolher. Na verdade, o Estado obriga você a fazer, o pai a fazer isso. O quê? Ir para a escola. Quando chega uma certa idade da vida, o Estado não tem tanto poder nem seus pais. Mas você que fica responsável por continuar estudando ou não. E não estou falando de faculdade, porque faculdade é só uma ferramenta para poder
te acrescentar no mercado com algumas pontuações a mais. Mas faculdade, eu vou nem tocar nesse assunto aqui. Eu estou contrariado com a minha faculdade. Cobrando um boleto de R$ 1.700, porque eu não fiz um estágio. Vou nem tocar nesse assunto. Mas vamos lá. O estado de ignorância é uma decisão. Eu não sei se você já viu na internet aí alguns vídeos, alguns rios, de pessoas que moravam na rua e acharam lá um gibi, acharam lá um livro, estudou e passou no concurso. Vocês viram isso nos stories? Já viu já? Em rios? Tem um cara que morada de rua. Ele achou um material no lixão. Ele estudou e passou no concurso. Depois eu procuro esse vídeo e mando no grupo para vocês. O que ele fez? Ele resolveu sair do estado de ignorância. Ele resolveu buscar conhecimento para poder evoluir. Perfeito. Duas esferas. O ignorante e o sábio. Aquele que não busca conhecimento e aquele que busca conhecimento. Aquele que, para ele está tudo bom, e aquele que para ele nada está bom. Ele precisa evoluir. Duas pessoas diferentes, ambas sem salvação. A questão não é ser salvo. A questão é resolver coisas em vida. E não adianta. Quando se trata de sabedoria, não é algo só de estudo. É algo que vem da parte de quem, queridos? Da parte de Deus. Só que em contrapartida, entra um detalhe interessante aqui. De nada adianta você só buscar a sabedoria, se você não tem o conhecimento para entender que você tem sabedoria para poder usar. É a mesma coisa de eu ter uma ferramenta muito importante nas minhas mãos, que me facilita a vida, mas eu não sei usar. Ô Luciano, como é que chama aquele negócio que você comprou aqui para poder medir aqui, quando a gente colocou o forro? Na internet, no Mercado Livre, um verdinho que você comprou. Um nível a laser. Adianta ter um nível a laser e não saber usar? Não. É uma ferramenta muito útil, que poupa o seu tempo, o seu esforço. Mas de nada adianta eu ter essa ferramenta e não ter o conhecimento de como manuseá-la. É a mesma coisa. Não adianta só buscar sabedoria, se eu também não busco conhecimento. Quem está me entendendo? É um fazendo complemento do outro. Eu busco conhecimento humano, ação humana, mas em contrapartida eu dependo da direção de Deus. Eu me esforço humanamente para poder evoluir, mas em contrapartida, a minha continência, eu sempre ouço a voz de Deus. Quem está me entendendo? É um conjunto. Ação humana, racionalidade e direcionamento de Deus. Perfeito. O que eu aprendo com você com esse texto de Provérbios aqui, sobre a questão do escarnecedor que não gosta, que acha ruim em ser corrigido? A primeira coisa que eu aprendo com você é que nós devemos escolher o caminho da sabedoria. Parece algo simples, mas não é. Parece algo simples, mas é muito mais profundo que se imagina. Pastor, como é que eu faço? E por que eu preciso ter a sabedoria? A Bíblia fala em Provérbios 9:10. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Do santo, o seu entendimento. Ou do santo, a sua prudência. Temer a Deus é o princípio para se tornar alguém sábio. Ter temor de Deus no coração é como se fosse a chave que abre a primeira porta para acessar a sabedoria. Eu te pergunto, o tolo teme a Deus? O tolo teme a Deus? Não. O tolo sempre vai agir sem a prudência do temor de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração: como que eu sei se eu sou alguém que estou no caminho da sabedoria? Se eu tenho temor de Deus no meu coração. Se eu tenho receio de fazer algumas coisas, não é porque eu não tenho coragem. Coragem eu tenho, disposição eu tenho, sangue no olho para fazer eu tenho. Mas o que me trava é se eu sou o quê? Temente a Deus. Tem palavras que você tem coragem de dizer, mas tem outras que o Espírito Santo incomoda e fala: não, peraí. Eu posso ir até aqui, mas blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, revoltar contra Deus. Esses dias para trás alguém mandou para mim uma pergunta,
me perguntando como é que fazia para fazer as pazes com Deus. Eu falei, cara, você ficou louco? Que pinga foi essa que tomou? Não, brigue com seu esposo, brigue com sua esposa, brigue com seus filhos, mas com Deus. A Bíblia fala, irmãos, de Deus ninguém zomba. E zombar é isso. Zombaria não é ficar desenhando de Deus, não. Zombar é enfrentar Deus. Então o que acontece? A primeira ação que eu preciso ter é buscar o conhecimento. Mas como é que eu busco o conhecimento? Tendo o temor de Deus. Agora olha para mim. Nós estamos falando daquele que é sábio e daquele que é tolo. O tolo que não tem temor de Deus, não adianta você levar para as coisas espirituais que ele não vai entender. Ele não tem temor de Deus. Ele não consegue concatenar essas coisas na sua mente. Ele não consegue entender o que são as coisas de Deus. É por isso que você vai ter um tanto de gente, e Deus é tão misericordioso. De fato, Deus, ele aplica a misericórdia o tempo todo. Sabe o que é misericórdia? É Deus sendo misericordioso, colocando o coração na miséria das pessoas. Miséria, córdia. Miséria, o problema. Córdia, coração. É como se Deus aplicasse o coração dele na miséria do homem. É Deus olhando assim para o homem falando, não, eu sei que ele é fraco, falho, miserável, eu vou ser o quê? Misericordioso com ele. Eu não vou agir com a minha justiça, não. Tem pessoas que elas extrapolam a noção lógica de enfrentar a Deus e falam coisas absurdas. A sorte, digamos assim, é que Deus é misericordioso. Mas entenda uma coisa. O temor do Senhor, ele é o princípio para mim obter sabedoria. Se eu não temo a Deus, eu sou tolo. Se eu não temo a Deus, por consequência desse texto, eu sou tolo. Sim ou não? Sim ou não? Porque o temor do Senhor é como se fosse a primeira porta para poder abrir a sabedoria. Então, como é que eu sei quando eu devo aproximar de uma pessoa para poder corrigir? Se ela teme. E quando fala temer a Deus é estar na igreja evangélica? Deixa eu ouvir de vocês. Não é estar na igreja evangélica. Temor de Deus não é estar numa igreja evangélica. Tem pessoas que não estão na igreja evangélica e temem a Deus. Queira você concordando ou não, queira eu achando legal ou não, queira a minha teologia dizendo ou não. Tem pessoas que não estão nesse recinto, mas elas temem a Deus. Elas talvez não encontraram o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E elas serão alcançadas. E por isso que Mateus 28 fala sobre isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então como é que eu sei que alguém não é tolo? Se eu olho para essa pessoa e ela teme a Deus. Se essa pessoa teme a Deus, o coração dela é flexível para ouvir as coisas de Deus e se converter. Mas se essa pessoa não teme a Deus, não adianta você fazer nada, que ela não vai ser convencida pelo Espírito Santo. Que inclusive, para uma pessoa ser convencida pelo Espírito Santo, ela precisa permitir que a ação do Espírito Santo encontre o coração dela. Quem está me entendendo? O Espírito Santo, ele não invade o coração de ninguém. Ele não invade. Ele só vai entrar se a pessoa convidá-lo. E é por isso que a gente, às vezes, aqui na frente, faz um apelo e nós falamos, você aceita, ou seja, em outras palavras, você convida o Espírito Santo para dentro de você, porque ele não vai entrar se você não chamar ele. Quem está me entendendo? Então, a primeira ação, para mim não ser um escarnecedor, é ter o temor do Senhor. Eu escolho a sabedoria quando eu temo a Deus. Segundo, que eu aprendo com você com esse texto. Fala assim comigo, eu preciso evitar confrontos desnecessários. Provérbios 23, 9 diz o seguinte: não fales aos ouvidos do que tem insensatez, dos insensatos, porque desprezará a sabedoria das suas palavras. Entenda uma coisa, irmão. Você não foi nomeado por Deus para ser o resolvedor de todos os problemas do mundo. Você é de Deus. Você leu, viu que minha voz está mudando, né? Muito obrigado, meu amado.
Você não é o responsável por organizar o mundo. Você não bagunçou ele. Você é responsável por contribuir para que haja transformação. Mas você não tem que pegar o peso por ser o responsável por mudar o mundo. Ou tem que pegar? Ou quem pegou mudou alguma coisa? Me diga aí. Mudou? Não conseguiu mudar. Todos aqueles que foram revolucionários, no final, nem reconhecimento tiveram. Pode pegar todos aí e observe a história que você perceberá que não tem. Me cita um, Sócrates. Sócrates foi comparado pela filosofia como Jesus. Comparado na filosofia, tá? Antes que algum pegue a fala isolada e interprete para o outro lado. Na filosofia ele é comparado como Jesus, porque ele foi justo. Ele teve a oportunidade de fugir, ele tomou uma cicuta. Mesmo não precisando, mesmo a porta sendo aberta para ele poder fugir. Ele levou o índice do que era certo, como Jesus fez, comparado pela filosofia. Ficou claro isso? Ficou claro? Ficou claro? Amém. Não adiantou muita coisa, não. Você tem que evitar confrontos necessários. Você tem que evitar desgastar a sua saliva com quem não quer mudar. Irmãos, e tem pessoas que não querem mudar, e é direito delas não quererem mudar. Existem pessoas que não vão mudar, elas não querem mudar, e elas irão passar pelo sofrimento, mesmo passando pelo sofrimento, não vão querer mudar. Me dê um texto bíblico que mostre isso. Jonas. Deus dá o livramento a Jonas, e no final do texto, lá no capítulo 3, o que é que Jonas faz? Quem lembra? Senta debaixo de um pé de folha de... Quem lembra? Começa com A, depois tem um B, depois tem um O, abóbora, gente. E ele pede o quê? A morte. Depois de Deus ser livrado daquela carniça dentro do peixe, passou 3 dias e 3 noites. Depois de Deus enviar ele para Nínive, ele resolve no final de tudo, deitar debaixo de um sol quente, um pé de abóbora, e pedir a morte. Eu não entendo isso. Você tem que evitar esses confrontos necessários. Irmãos, e principalmente aquilo que envolva o nome de Deus. Arruma suas crises com o homem, com seu patrão, mas com Deus não. Não vai questionar Deus das coisas, não. Por que Deus, o que está acontecendo? Se você for justo com você mesmo, você irá perceber que foi alguma atitude sua, algum excesso de confiança seu. E Deus diz na palavra dele que ele deu a terra para os homens governarem. Em outras palavras, você se vira. Eu te criei, eu te formei, te dei racionalidade, capacidade, mas a ação de tomar conta da sua vida, ela é sua. Mas todo mundo que não tem esse senso no final, se remete a Deus como Deus fosse culpado. Evite confrontos desnecessários. Tem confrontos que não são necessários, irmãos. Tem pessoas que não vão mudar. Mas, pastor, isso é desistência? Não, isso é realidade, é choque de realidade. Tem pessoas que não vão mudar o comportamento dela. E eu vou te falar com você uma coisa, todas as vezes que eu tentei quebrar essa objeção, eu tive um péssimo resultado. Inclusive, comecei a mudar a tática de fala para ver se surtiu algum efeito. Quando eu topava com alguém que tinha algum problema relacionado a uma área, e eu chegava para aconselhar, eu falava com essa pessoa, olha, eu sei que dificilmente as pessoas conseguirão mudar o comportamento delas, mas eu acredito que com você será diferente. Não funciona, nem assim funcionou. Mesmo eu dizendo para ela, jogando um gatilho mental nela, dizendo, olha, você será diferente. No final, Eduardo Sendes voltava a estaca zero de novo, porque o perfil, a mentalidade já estava consolidada. Evite confrontos necessários. Tem confrontos que só vai gerar desgaste para você. Existem confrontos que vão só minar você, tirar você da direção certa, e que no final não será útil. Política. Irmão, quem é esquerdista é esquerdista. E quem é de direita não adianta, é de direita.
Não adianta você convencer. Você pode mostrar todo o roubo, a facada, que a pessoa não vai mudar. Então, ou você se conforma com isso, ou você se conforma. Ou você se conforma com isso, ou você ficará brigando a vida toda com o povo da sua igreja, da sua casa. Ou você deixa isso bem claro na sua mente que é melhor eu evitar confrontos e viver minha vida em paz. Ou você passará a vida toda tendo natais péssimos com a sua família. Porque em toda casa tem alguém que é de esquerda ou de direita. Ou não, é mentira? Ou só na minha que tem? E na minha tem. Não aqui do povo de casa, mas do povo lá de Pirapora tem. E no ano passado, retrasado, quase que a gente veio embora mais cedo. Eles estão até assistindo Incapaz. Eu juntou uma provocação de lá, meu pai já vermelhou os olhos, e aí você já viu já o que ia dar. Evite confrontos necessários. Evite confrontos desnecessários. Posso ouvir um amém? Outra coisa que eu aprendo com esse texto, um texto só, já aprende muita coisa com ele. Não repreenda o zombador. Fala comigo, não repreenda o zombador. Não perca seu tempo tentando corrigir aquele que insiste em errar. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com um tanto de coisa. Isso tem a ver que você vai entender que tem gente que não quer o caminho certo. Tem pessoas que têm a oportunidade, mas elas querem seguir a direção errada. E não adianta você insistir. Porque depois que o ser humano coloca na cabeça dele, nessa massa cefálica, que ele irá fazer, acabou. Só Jesus na causa. E quando ele permite. Então não repreenda o zombador. Ou seja, não perca o seu tempo tentando ou gastando energia corrigindo as pessoas. Todo mundo que você tenta ajudar, que não pediu a sua ajuda, duas reações podem acontecer. Ou ela jogará na sua cara que ela não pediu a sua ajuda, ou ela não fará aquilo que você ensinou ela. Quando uma pessoa, ela te procura e te pede ajuda, ela está sensível a ouvir um direcionamento, porque ela entendeu que sozinha ela não continua. Como assim, pastor? Vou te explicar. Uma pessoa, ela só consegue receber a cura quando ela entende que ela está doente. Não adianta uma pessoa estar doente da sua alma, está perebenta emocional, se ela não criar consciência que ela está doente. Porque enquanto ela não cair em si e dizer, eu preciso de ajuda, você pode arrumar o melhor médico, o melhor terapeuta, o melhor psicanalista, que nada acontecerá enquanto essa pessoa não decidir entender que ela precisa de ajuda. Estou até babando para falar com vocês. É a mesma coisa. Me dê um outro exemplo, pastor. Vou te dar outro exemplo. Na família de alguém, existe alguém que é viciado em droga ou em álcool. E aí a família faz o quê? Isso aqui, para internar o sujeito. O sujeito fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos de tratamento. Até que aquele sistema diz, agora ele está o quê? Curado, Magela. O sujeito sai 2 dias, ele está pior do que quando ele tinha entrado. Por que isso acontece, pastor? Porque ele não foi para lá, Eduardo Senes, porque ele quis uma mudança. Ele foi forçado compulsivamente para estar ali. E quando uma pessoa é forçada a estar no lugar, não adianta. Ela não vai ser transformada. Todos os filhos que foram esforçados, empurrados a ler Bíblia, a orar como castigo, nem de evangelho gosta. Porque toma birra, porque foi forçado. Ele não entendeu a importância e a riqueza disso aqui. Sim ou não? Por que a maioria dos filhos de pastores são revoltados com a igreja? Por quê? Porque estão debaixo de uma pressão de obrigação. Muitos não entenderam a importância do evangelho. Ou porque sofreram alguma coisa de alguma palavra, ou porque não entenderam mesmo o evangelho. E aí a maioria desvia. Para a contrariedade do pai. Um outro ponto. Quem está aprendendo alguma coisa?
Um quarto ponto que eu aprendo com você é: não se envolva em discussões inúteis. Magela, sabe aquele funcionário seu que está dando dor de cabeça para você? Manda ele embora. Não vai discutir. Porque você tem mais a perder do que ele. Para esse cara pegar uma faca, um trem, te tacar você numa pedrada na cara e num muro de roupa. Então é melhor você mandar ele embora do que perder seu santo tempo discutindo. Então, o que eu aprendo com você? Não se envolva em discussões inúteis. Você quer ver uma prova de uma discussão inútil que dá morte? Você está aí no seu carro, dirigindo seu carro. Aí, alguém quase bateu em você. A pessoa bateu? Ela quase bateu em você. E no trânsito, como no mar, acidentes acontecem. Quem lembra desse comercial? Como no trânsito, no mar, as coisas acontecem. Na praia, nos banhistas, não tinha um comercial assim, antigo? Me veio na mente aqui agora. Como é que é o trem? Os carros são como as lanchas, os pedestres são como os banhistas. Assim no trânsito também acontece acidente. A cabeça é boa esse trem. Na hora da prova eu não lembro de nada disso. Onde eu estava aqui? Ah, tá no trânsito. A pessoa quase bateu em você. Ela não bateu em você. Mas o que a maioria dos brasileiros fazem? O cara vai abaixar o vidro para chamar a atenção do cara que quase bateu, porque no trânsito o acidente pode acontecer. Aí nisso, você é valente, mas existe valente e meio. Você é corajoso, existe corajoso e meio. E aí entra um detalhe: você tem o que perder. Você é um pai de família. Você depende de uma reputação para trabalhar onde você trabalha. E talvez o outro cara do trânsito que foi imprudente não está nem aí com a vida. Aí está você com sua esposa no carro, com seus filhos no carro, e um acidente quase aconteceu, mas você não aguenta, o que você faz? Você abaixa o vidro e vai brigar com um cara que passou, que nem bateu em você. Pronto. A merda está feita. Quantas mortes já aconteceram por causa disso? Incontáveis mortes. O cara está indo aqui, daqui a pouco o cara passa de moto, e o cara vai e xinga. Pois o cara é capaz de rodear o quarteirão, vir com a moto e ir no retrovisor dele o quê? Meter o pé. E eu quero ver você pegar. Pega mais não. Mas o que isso aqui acontece? Discussão inútil. Eu tenho a seguinte posição: não bateu? Siga a sua vida. Não bateu. Não alterou nada. No máximo que eu tive é um susto. Mas o zombador, o que é tolo, ele quer estar sempre com a razão defendida, né? É melhor ir para casa coberto de razão. Não, eu prefiro ir para casa bem, com meu carro inteirinho, do que coberto de razão. Eu prefiro ir para minha casa bem do que estar ameaçado de morte para alguém que me ameaçou, que eu não vou ter paz. Vou ter que vir cá e falar: irmãos, muito obrigado pelo tempo com vocês, toma aqui a igreja, porque alguém me ameaçou de morte. E aí eu não vou ter muita paz. Então, mas o tolo, o que ele faz? Ele não pensa nisso. Ele arruma discussões inúteis. Por isso que Tito, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: evite questões tolas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Inclusive, nós postamos um vídeo, acho que foi ontem, antes de ontem, na caixinha de perguntas sobre célula. Uma opinião nossa, pela experiência que a gente teve. Um camarada que deve estar me assistindo também agora, pastor da convenção, maravilhas. Tudo que a gente fez, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ele fez em cima, rebatendo. Eu só vi. E mostrei para ele que eu vi. Oi, eu vi você fazendo aí. Mas eu discuti? Discuto não. Eu tenho a minha concepção formada e sei o que estou falando. Quem está me entendendo? Mas se você não tem equilíbrio, você não tem conhecimento de quem você é, você vai discutir com tudo. Irmão, e tem gente à toa, viu? Tem gente que levanta na manhã só para te fazer raiva. E se você não for inocente, você cai na pilha. No seu serviço, parece que a pessoa nasceu só para isso. Vamos lá. Não desperdice a sabedoria com quem não a valoriza. Fala comigo: não posso desperdiçar sabedoria com quem não valoriza. É por isso que o texto fala: não jogue pérola aos porcos. Entra um detalhe aqui para mim, vou abrir uma exceção aqui. Vou justificar uma coisa antes para explicar outra.
Às vezes eu falo algumas coisas sobre casamento, alguém fala, pode falar assim, mas ele não é casado, tá? Mas o médico que vai te consultar, te dar uma orientação, nem sempre ele está doente. Ele tem só a receita certa para te orientar. O médico não precisa estar com algum tipo de doença no corpo para te receitar. Ele precisa saber o medicamento para poder te atingir. Ficou claro isso? Amém? Perfeito. Às vezes, você está na experiência de namoro com a pessoa. Você está vendo que não vai dar certo. Você está vendo que não vai dar certo. Não, você está careca de saber que vai dar errado. Mas aí, dentro de nós, eu não sei de onde vem isso, dentro de nós, porque o Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo não é. Há em nós um sentimento de que eu mudarei essa pessoa. Eu consigo. Ó Deus falando na terra aí, né? Fala, Deus. Eu consigo mudar essa pessoa. Não, eu tenho habilidade e eu consigo mudar. Vou dar tempo ao tempo e as coisas mudarão. Aí, o tempo te obriga você a tomar decisões que você não quer. Guarda isso para você. O tempo te obriga a tomar decisões que você não quer. Se você está envolvendo com alguém num relacionamento de namoro, e essa pessoa não é de Deus para você, e você entendeu que não é de Deus para você, você sabe que tem algum trem que pega, que te incomoda, e você insiste em permanecer, o tempo vai te obrigar a casar com essa pessoa. E se o tempo não obrigar, sua família obriga. E se o tempo não obrigar e a sua família não obrigar, uma barriga obriga você casar. E se tudo isso não obrigar, a velhice obriga. Deu para entender que obriga? Ficou claro isso? E aí o que acontece, Elisângela? A pessoa estava num namoro, identificou algo que era gritante, que incomodava, pois ela casa, aí ela passa um tempo tentando ignorar aquilo que ela viu. Dizer para você uma coisa, lá na frente a conta não fecha. Não fecha. Aí, nós vamos usar diversos nomes. Divórcio, briga, contenda, insatisfação. Mas eu vou dizer para você o que é. Foi que você viu alguma coisa no começo e você ignorou. E aí a conta não fecha. Traduzindo aqui para o contexto aqui. Você não deve desperdiçar as oportunidades. E você não deve desperdiçar a sabedoria que Deus te deu. Quando você identificar algo que te incomoda, não ignore. Porque se você ignorar, lá na frente a conta não fecha. Eu estou errado, irmãos? Pode falar isso não, né? Mas eu falo assim mesmo. Não fecha a conta. Vai dar errado. Então o que acontece? Se eu sou sábio, eu olho essas coisas agora. O pastor não casou. No dia que eu cismar de achar que tem que casar e der certo, eu vou casar. Mas em contrapartida, eu não vou dar o gostinho de ninguém casar na pressão para dar errado, e as mãos que me obrigaram a casar são as mesmas que me acusarão de um divórcio. E pelo perfil meu, você sabe que nada me segura. Me obrigar pela pressão do que eu faço. Então eu prefiro o que, Elisângela? Não ser precipitado. Estar com os pés, como, irmãos? No chão. E em contrapartida, eu preciso estar bem para fazer o que eu faço. Mas isso parte de quê? Sabedoria. A sabedoria, ela te põe com os pés no chão. A sabedoria, ela faz com que a vida seja alinhada. A sabedoria, ela te priva do sofrimento. Um outro ponto. Fala assim comigo, não perca seu tempo com quem não quer mudar. Perde não. Existem pessoas que vão passar na sua vida, olha para mim que eu vou dizer para você que é muito forte. Que elas vão passar com um objetivo só. Te mostrar que não vale a pena ser como elas. Elas não vão mudar você. Elas não querem melhorar. Elas só estão passando a sua vida para te mostrar que você não precisa ser como elas. É só um ensinamento para você. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e vão tentar acabar com você. E vou dizer que é Deus deixando isso acontecer.
Porque para você alcançar os grandes patamares, essas pessoas precisam infiltrar na sua vida. Para você ter culhão, para sustentar onde Deus vai te levar. Existem pessoas que elas não querem mudar. Elas não vão mudar. E a decisão delas? Ou você entende isso, ou você passará a vida toda tentando mudar quem não quer mudar. Meu tempo estourou aqui já. E por último, você não deve guardar rancor quando alguém rejeitar seu conselho ou correção. Provérbios 17:10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que açoites no insensato. Olha para você ver o que esse texto fala. Vou trocar em miúdos aqui para você. Provérbios 17:10. A repreensão, ela alcança profundamente o coração daquele que é prudente. Muito mais do que uma surra no insensato. Me explica isso, pastor. A pessoa que é sábia, ela entende muito mais quando é corrigida do que alguém que é tola apanhando de chicote, de vara, de currião. Ela aprende muito mais. Você senta com alguém que é sensato, que é sábio, e conversa com ele. Logo, você chega a uma conclusão que a pessoa entendeu aquilo e a pessoa vai mudar. Você pega uma pessoa que é dura, pois você está mostrando para ela que ela está errada. E ela vai continuar com a dureza do coração. Quem aqui é mãe e os filhos mais antigos sabe. Quando um apanhava, o outro tinha o quê? Quitinho. Porque se o outro ri, a mãe cortava na chibata todo mundo na casa, inclusive quem não tinha nada a ver. Isso é um ensinamento que aplica ao contexto aqui. O que era sábio ficava o quê? Quietinho. Mas o que era um pouco insensato e gostava do mal feito, não aguentava ver o outro apanhar e começava a rir, todo mundo apanhava na casa. Pois é, senhor. Tem duas maneiras de viver, irmãos. Você vai ser salvo, qualquer uma delas. Mas você vai sofrer menos se escolher um caminho. E você sofrerá muito mais se escolher outro caminho. Amém ou não amém? Olha, ame a sabedoria, irmãos. Essa igreja tenta deixar vocês um pouco mais sábios. Não arrogantes, sábios. Equilibrados. Nós tentamos passar para vocês uma direção de qualidade, de ensino, de sabedoria. Seja sábio. Ame a sabedoria. Geralmente quem acha que sabe demais é o que menos sabe da roda. Esses dias para trás, eu conversando com meu pai, falei: pai, às vezes eu te entendo. O porquê que você fica cansado. É porque da roda você é o mais sábio às vezes. E aí você acaba não tendo ninguém para poder você colher informação. Só arrancam de você a informação. Às vezes o que você precisa fazer é conectar com outras pessoas que são sábias também. Para você começar a arrancar também informação do que só ser arrancado informação. Porque chega uma hora você cansa. Você vai estressando. É problema atrás de problema, reclamação atrás de reclamação. Tem quem aguenta não, irmão. Tem que não adoece do emocional não. Quem está me entendendo? Então escolha o caminho da sabedoria. Procure andar com pessoas mais sábias. Seja o menor da roda, irmão. Não acha que você sabe de tudo, não. Você não sabe de tudo. Se ponha num campo de humildade e você conhecerá muito mais. Tenha firmeza, claro, se imponha naquilo que tem que ser feito, mas em contrapartida, escuta. Vai ter uma hora lá, Magéria, que o cara que é servente seu vai saber mais que você numa área e está tudo bem. Eu prefiro mil vezes, ouvir alguém que tem sabedoria, porque eu entendo que aquele que tem sabedoria está me ensinando, ele está me poupando de gastar energia, Rafaela, para poder procurar. Deu para entender? Se o cara está me ensinando, ele está poupando pelo menos umas 5 horas daquilo que ele leu, daquilo que ele estudou, daquilo que viveu. Só tem que ouvir, irmãos. Só tem que entender e aplicar. Amém ou não amém? Vamos orar? Seja sábio. Pare de achar que você sabe de tudo. Você não sabe, não. Detalhe. O próprio Salomão fala
Não há nada novo debaixo do céu e da terra. Está tudo feito. Só tem que entender. Está tudo lançado. Você só tem que entender o que acontece. Tudo está feito. Pai, nessa noite nós queremos te bendizer. Queremos ser sábios. Queremos parar de achar que a gente sabe de tudo. Queremos de fato colocar no campo da humildade. Teu povo nessa noite se coloca na condição de servos. Todo mundo está aqui hoje, que é professor, que é expert em uma área, precisou um dia sentar para alguém ensinar. Ninguém aqui nasceu sabendo. Todo mundo está aqui e ouviu alguém, que seja alguém simples, ensinar alguma coisa. Geralmente o simples é que nos passa as informações mais importantes que a gente leva para a vida. Geralmente é o avô da gente, uma tia, um tio, um pai mais idoso, que nos conta as coisas e nos ensina. Dar-nos sabedoria para poder aprender, ter humildade no coração. Não deixa o nosso coração ficar envaidecido a ponto de achar que a gente sabe de tudo. Porque no final isso é ruim, isso é tragédia. Guarda as nossas emoções, guarda o nosso coração. Não permita que o título, o certificado, nos roube a humildade. Que possamos nos assentar perto das pessoas com o intuito sempre de aprender. No intuito de aprender para poder ensinar. Mas em contrapartida, nos dá maturidade para identificar quem não quer receber conhecimento. Tem pessoas que não querem receber, Senhor, então me ajuda a poupar a minha energia de ensinar. Tem pessoas que não querem, e eu não sou obrigado a mudar o coração delas, porque elas não querem, mas me ajuda a não ficar contrariado para fechar a porta do meu coração para ajudar quem quer. A minha oração nessa noite é, nos dê sabedoria, ponderamento e equilíbrio em nome de Jesus. Amém. Você que está num propósito de oração, vem aqui à frente, que nós queremos orar por você, rapidex. Você que quer começar um propósito de oração, o que é propósito de oração, pastor? Eu não sei, é um problema que você vai apresentar para Deus, uma causa específica, sua e de Deus. Uma porta que precisa ser aberta, uma cura, um milagre, não sei. É você e Deus. Eu só vou orar junto com você. Você não tem que contar para ninguém. É uma causa específica sua e de Deus. Fique à vontade, fique em pé, ajoelhar. Do jeito que você se sentir mais confortável. Por que virar à frente, pastor? Porque o altar representa isso. Representa de onde vem a direção de Deus. De onde vem a palavra. É aqui que a palavra é pregada, cantada. Então é importante vir no altar. Pai, nessa noite o teu povo se posiciona sobre o teu altar. Eles estão dobrando os joelhos, não diante do pastor, nem diante do louvor. Eles estão dobrando os joelhos diante do Senhor, porque é o Senhor que dá a resposta. Por isso, nessa noite, eu não sei a causa específica que os teus filhos estão pedindo, mas o Senhor é um bom Pai, e o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Por isso, nessa noite, eu clamo a tua presença para alcançar esses pedidos sobre o teu altar. Talvez em forma de oração, outros através das lágrimas, outro através dos olhos fechados. Eu não sei. Tem muitos que estão aqui que estão oferecendo o seu melhor para o Senhor. Por isso eu te peço, Pai. Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo. E o Senhor dá resposta àqueles que clamam a tua presença. A tua palavra diz que o Senhor não deixa o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência perecer, passar fome. Por isso o Senhor dá a resposta, o Senhor que dá o alimento, o Senhor que dá a direção, o Senhor que dá a ideia, o Senhor que dá a visão, o Senhor que enche o coração do homem e da mulher de sabedoria e de esperança. Então é ao Senhor que eu oro nessa noite. Responda a oração do teu servo, da tua serva. Nós sabemos que nós não sabemos orar como convém, mas é teu Espírito Santo que intercede em nosso favor. Então eu não sei o que é o pedido. Eu sei que há um pedido, e eu sei de um Deus que ouve pedidos do teu povo, e é a Ele que eu direciono nessa noite. Ouve o pedido do teu povo. Se é uma cura, cura, Senhor. Se é uma porta aberta, abre essa porta. Se é uma porta que precisa ser fechada, fecha essa porta, mas atenda o desejo do coração do teu povo. E uma coisa nós queremos pedir ao Senhor: não permita que a nossa mente roube de nós a nossa fé. Pode ser que a resposta está perto e o inimigo jogue uma semente de dúvida no nosso coração. Tua palavra diz que sem fé
é impossível agradar ao Senhor. Por isso, pode ser que a resposta esteja chegando e o inimigo esteja tentando roubar de mim a esperança. Não permita que essa falta de fé encontre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, voltando para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Cante isso. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Você foi abençoado? Só mais uma deixa para você guardar isso no seu coração. Às vezes, a melhor forma de você agir com sabedoria é através do silêncio. Com o silêncio, guerras foram vencidas. Com o silêncio, divórcios não aconteceram. Com o silêncio, reinos foram conquistados. Com o silêncio, a sabedoria foi exercida. Tem hora que a sua melhor resposta é o silêncio, e o tempo vai dizer por si só. Amém? Que a graça de Deus e as consolações da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, Deus abençoe. Beijo, aleluia.